Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão nos assistindo aí em casa, né? Glória a Deus, mais um domingo aqui na presença do Senhor. E que nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos oferecer a Deus aqui o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Aí mesmo você, na sua casa, você tem essa oportunidade também agora, né? Se desligue agora da alguma coisa que você possa estar fazendo em casa agora. Tire um momento agora de nós termos uma reflexão com o Senhor nessa noite, né? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos levar agora de encontro a Ele nessa noite, amém? Vamos orar, agradecer a Deus a essa oportunidade que nós mesmos ainda distante por causa do isolamento social, nós temos aqui a oportunidade de exaltar o nome do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pela misericórdia, meu Deus, do Senhor que é infinita, meu Pai, e que se renova a cada instante das nossas vidas. Pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, por tudo aquilo que fluiu dentro do nosso coração, sem intenção de louvar e engrandecer o Teu nome. Deus, tire, meu Deus, tudo aquilo que tem nos separado do Senhor, que existe em nós, para que cada dia mais possamos estar ligados ao Senhor. E nessa noite nós queremos oferecer ao Senhor um culto agradável, Senhor. Queremos engrandecer o Teu nome, queremos bendizer o Teu santo e majestoso nome. Queremos dedicar, meu Deus, esse culto aqui ao Senhor, ao louvor e graça do Teu nome, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe as nossas vidas. Nós que estamos aqui participando ativamente dessa live, meu Deus, e dos meus irmãos, das minhas irmãs, não só da Igreja Batista Vereda Cristã, mas todos aqueles que nos assistem, nos acompanham aí nas lives, nas redes sociais. Que o Senhor abençoe cada família, abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo cada casa, meu Pai. Que a glória do Senhor venha resplandecer sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E que o Senhor venha desde já nos preparar para que possamos nessa noite sermos edificados pela vontade, pela palavra e pelo louvor ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te adoramos e te bendizemos, amém? Nós vamos aqui dar continuidade, chamar o Serjão do carro que vão dar continuidade no louvor, amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Glória a Deus! Amém. Nosso Deus é maravilhoso, soberano, e por isso Ele é digno de toda honra e de toda glória. Você está aí na sua casa, mas eu quero dizer a você, você é filho de um Deus que é general, de um Deus que é guerreiro, de um Deus que vence todas as batalhas. E o salmista Davi diz a respeito dele, no Salmo 99 assim: o Senhor reina, trema as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, mais elevado de que todos os outros deuses. Por isso, louve o seu nome, porque grande e tremendo é o Senhor. Aleluia! Nós podemos nessa noite então declarar com alegria, proclamar ao nosso Deus, porque Ele está neste lugar e está aí na sua casa com você, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Oh, aleluia! Com alegria! Do Senhor, aplaudimos, desejamos, com louvores, com alegria, a vitória do
perfeito. Na palavra do Senhor é poder. Aleluia. Verão o escudo de todos os que me confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de batalha. Ele adentra minha mão e prepara para a guerra. O caminho de Deus é perfeito. Na palavra do Senhor é poder. É a arma e escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de batalha. Ele adentra minhas mãos e prepara para a guerra. Ouve o júbilo de todas as portas, fazendo se louvar ao Senhor. Hoje sinais de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. O Senhor marchando em seu exército, poderoso é, tua glória seja vista em toda a terra. Vamos cantar um canto da vitória, descemos da batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. O Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o seu nome. O Senhor me alegrarei para sempre, bendirei, exaltarei o teu nome. Digno de ser adorado sobre todas as coisas, Ele governa. Quer você acredite, quer não, nada sai do controle do nosso Deus. Aleluia, porque Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se Se a a porta porta abrir, abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se
Deus, lá eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Não se deixa, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Lá eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Fale conosco. Essa grandeza desse Deus maravilhoso. Só Ele tem. Só Ele sabe de todas as coisas. Só Ele te transforma ao vencedor. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer a sua voz, temer a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Hoje Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei
meu Deus. Aleluia. Por isso nós te damos glórias, te damos graça pela sua grandeza, por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Pai, amigo, consolador, bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos passar a palavra para o nosso pastor, Davi Campelo. Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Mais um momento, de adoração, de meditação na palavra do Senhor, para continuarmos nessa caminhada, E eu creio que Deus vai nos abençoar a todos nós. É isso que eu orei, pedi ao Senhor, abençoar a cada um dos nossos familiares também, e mais uma vez nos dar a direção pela sua palavra. Antes do momento da palavra, nós vamos orar pelos dizimistas e ofertantes, Você que tem contribuído, que tem sido perseverante nessa sua fidelidade, Saiba que a igreja, sempre a gente diz, tem os seus compromissos, mas Deus usa pessoas para abençoar, e Deus está te usando. A igreja tem conseguido cumprir os seus compromissos, está em dia, graças a Deus pela sua vida. Que Deus continue abençoando você e essa igreja da qual você faz parte. Vamos orar? Pai, consagramos os dízimos, as ofertas, consagramos, Senhor, também a vida de cada um que tem se dedicado a ser parte dessa obra, Senhor. Que o Senhor Deus entre com a tua intervenção nas famílias, com a bênção da saúde, com a bênção do trabalho, da provisão diária. Deus, com as bênçãos que as coisas materiais, o dinheiro não tem como comprar, Senhor. Que haja paz em cada lar. Que haja a tua bênção abundante, generosa, como o Senhor é generoso, Pai. Alcance cada vida, nós agradecemos e oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, amém. Agora eu quero dar um aviso que eu creio que é um aviso, uma boa notícia. Você quer ouvir uma boa notícia, irmãos? Amém. Graças a Deus. Olha, você tem ouvido sobre a flexibilização do afastamento social. Está acontecendo em toda a sociedade, mas tudo dentro de normas, de um protocolo, de cuidados, dado pela vigilância sanitária, pela organização da saúde. E nós também estamos dentro da mesma comunidade, seguindo os mesmos protocolos, E a igreja muito mais deve dar exemplo. Não é verdade? Nós devemos dar exemplo daquilo que pregamos, Então, irmãos, no dia 31, próximo domingo, estaremos abrindo as portas da igreja. Quero que você preste bem atenção, abrindo as portas para o culto presencial. Glória a Deus. Amém? Está aqui o irmão Mário, estão o Sérgio, estão todos felizes, pastor Vinícius, irmã do Carmo, Está aqui auxiliando nessa organização do culto online. Mas eu quero dar aqui algumas orientações que são muito importantes. Primeiro, nós estamos seguindo os protocolos da vigilância sanitária. O que fazemos em qualquer área da nossa comunidade, nos hospitais, nos comércios, nas lojas, onde que se abre para receber as pessoas, nós vamos manter os mesmos cuidados. Primeiro eu quero te pedir uma coisa, sendo culto, vai ter algumas restrições, o uso de máscara, o álcool em gel na porta para você entrar, e você precisa colaborar conosco para que o culto corra tudo bem, haja uma organização bem feita para que todos possam participar sem desencontro. Por que eu estou falando isso? No dia 31, nós estamos pensando em ter 4 cultos. Primeiro, 2 de manhã e 2 à noite. Então você vai anotar os horários. Domingo, dia 31, assim também no dia da ceia, vai ser dessa forma.
Então, às 8 horas da manhã será o primeiro culto. Amém. E 10 horas o segundo. O culto vai ser de 1 hora, né? Então, de 8 às 9, 10 horas o intervalo para higienização do ambiente, porque de acordo com os protocolos, temos que higienizar todas as cadeiras, irmão. Não é só voltar, né, para o culto presencial, não é só isso. Tem trabalho para ser feito. Então, de 10 horas vai ser o período de higienização e o culto das 11, né, de 10 às 11. É isso mesmo, né? Está correto. 8 às 9 e depois 10 às 11. À noite, qual horário melhor para que a gente está pensando? 5 horas da tarde às 6. E de 7 às 8 da noite. É um horário bom, né? É um horário bom. O culto é menor, né? O culto é um louvor, como está sendo feito aqui online. Então vamos à frente, mais orientações aqui. O que vai ser preciso para você participar dos cultos? Vai ter trabalho, de cada um em cooperação. Primeiro, você que... Eu estou dando um exemplo aqui. Vou usar o exemplo da casa da irmã Maria do Carmo. Lá é o Ronsley do Carmo e tem o Gabriel e o Miguel. A do Carmo, por exemplo, o Rones, eles querem assistir o primeiro culto da manhã, 8 horas. Eles vão dar o nome e vão dizer: eu vou, a minha esposa vai, do Carmo, o Gabriel vai e o Miguel vão nesse horário. Entendeu? Eles têm que dar o nome e as pessoas que virão, porque tem um número limitado de pessoas para poder estar no salão de culto. Então tem um distanciamento de 1,5 metro de pessoa, né? Então isso reduz o número de pessoas. Para poder funcionar, tem que ser desse jeito, irmão. Não pode ser de qualquer jeito, não. Então tem que haver cooperação, entendeu? Então, de acordo com o que vocês vão passando as informações, você liga para o irmão Mário, a partir de terça-feira, de 8, horário comercial, de 8 às 12 e de 13 às 17. Você passa as informações por telefone, principalmente a várias pessoas que não têm WhatsApp. Então, vai ter que ser feito, né? Você ajuda, comunica com as pessoas que... Às vezes, ninguém da casa tem um celular, irmão. Na nossa igreja, tem pessoas que ninguém tem um celular, né? E aí você vai ter que comunicar isso também. E está dando para entender? Então, outra coisa, você também fique sabendo que não haverá culto paralelo, só haverá um culto em cada horário. Não haverá culto paralelo de crianças ou adolescentes, vai ser um culto só no salão de culto. Não temos estrutura para separar em classe e manter as mesmas regras para todo mundo, né? Ainda, outra informação, o WhatsApp da igreja, você também pode marcar o horário que você vai, ter o nome dos que irão com você, na sua família. O WhatsApp da igreja é o mesmo número fixo da igreja, 3675-0489. Você pode marcar a sua presença com o WhatsApp, a gente vai separar o horário do culto e os nomes das pessoas que virão na sua casa. Está compreendido, irmãos? Amém? Deixa eu ver o que mais aqui sobre esse aviso para a gente fechar. Nós vamos ter uma reunião com toda a liderança, terça-feira, 20 horas, estaremos juntos para poder estar organizando isso melhor. Tá joia? Venha com máscara, né? É claro que se vier um visitante tudo, tiver lugar, ele vai receber uma máscara, porque se não tiver, vai ter que receber uma máscara para cumprir também os protocolos, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Irmão Mário, está faltando alguma coisa? Nós conversamos. Não, é isso mesmo, pastor. Sim. As pessoas do grupo de risco. Se você for pensar bem, né, 65, igual eu assim, né, também não poderia estar aqui não, irmãos. Tinha que estar em casa, de acordo com as regras. Mas vamos pelo bom senso. Você está com saúde, não está gripado,
não está com febre, né? Está com máscara, você tem que se cuidar para não se contaminar. Mas se é que tem, né? Não sabemos onde que está esse vírus, só Deus sabe. Mas graças a Deus que Minas foi menos afetado que tantos outros estados, São Paulo, Rio, né? Fortaleza, Belém, vários lugares foram muito gravemente afetados. Mas o grupo de risco se cuide, né? E as pessoas que desejarem vir, venham com bom senso, venham com alegria, mas dê o seu nome para o Mário ou passe a mensagem pelo WhatsApp. Amém? Ficaram contentes, alegres? Amém. Vamos fazer tudo com ordem, né? E juntos nós podemos sim. A comunhão presencial, irmãos, é uma bênção. Estar perto dos irmãos é uma bênção. Amém? Deus colocou no meu coração uma palavra que está em Romanos 8, 28, 29, para servir de texto base, para compartilhar o que Deus tem para a nossa vida. Deus colocou no meu coração de falar uma palavra sobre o propósito eterno de Deus. Se é eterno, não nasceu ontem, né? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha isso no coração quando pensou em formar o homem, né? Então, Romanos 8, versículo 28 e 29, é um texto muito conhecido que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, quer dizer, o primogênito, a fim de que ele seja o primogênito, Jesus, né, seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Amém. Deus tem um propósito de formar uma grande família, né? E nós vamos estar falando, vamos pedir mais uma vez ao Senhor que a bênção dele, Pai, seja sobre nossa vida, sobre cada irmão e irmã, porque o Senhor está construindo a sua igreja. E cada dia nós nos tornamos mais e mais parecidos com o Senhor. E o propósito do Senhor, Pai, é um propósito eterno. E que a igreja, Senhor, os membros da igreja, as famílias também possam entrar dentro desse projeto de Deus, para que a igreja não seja a igreja física, construída, que foi construída, erguida com a bênção de Deus, mas algo mais valioso, que é a vida de cada um, entrar dentro desse propósito, Pai. Ilumina, Senhor, Espírito Santo, o nosso caminho, para que a gente possa, Deus, enquadrar dentro do plano do Senhor, e não o Senhor a nossa vida, mas nós nos adaptarmos à vontade, boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Por isso, Espírito Santo, o Senhor nos derramou sobre nós a graça que nos educa, que nos ensina. Então, continua tomando pelas mãos cada um dos teus filhos, filhas, para que possamos passar por isso, cheios da tua presença, sempre dirigidos pelo Senhor, Pai. Fica conosco, Pai, porque o Senhor é a própria palavra, o Senhor é a vida. Nós te agradecemos, oramos no teu nome, para a tua glória, que o Senhor seja visto nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. O propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito, que eu seja bem sucedido. Sim, Deus quer que você seja bem sucedido na sua carreira, né? Família abençoada, né? Bens materiais, mas não é só isso. E a salvação? A salvação é um prêmio. Deus nos preparou também para a vida eterna. Mas isso não é ainda o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus começa a ser mostrado desde a criação do homem. Então vamos caminhar juntos. Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade, quando foi formar o homem, pensou em formar o homem
não só o homem, mas a mulher, porque o texto segue dizendo assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e que rastejam sobre a terra. E Deus os formou, né, a sua imagem, a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a história diz que o homem caiu, se afastou de Deus, e essa imagem foi distorcida. O que é a imagem de Deus? O que nós podemos entender para a gente trazer para uma compreensão melhor sobre isso? Quando o Senhor criou o homem, Ele pensou o seguinte: uma projeção dele, o Deus invisível, sendo visto, sendo contemplado aqui na terra. Quando Deus invisível fez o homem para refletir, para ser a sua própria imagem, para ser lembrado, Deus ser lembrado ao ver a sua criação. Os céus também manifestam a glória de Deus. Você vê a criação e você fala: é o poder de Deus, é a perfeição de Deus, não é? Você olha para o céu e você vê também a glória de Deus, mas o homem é a obra-prima de Deus. O ser humano é a obra-prima de Deus. E Deus visita essa obra, Deus conversa com essa obra. E nós podemos entender então que aqui desde o começo essa foi a intenção, é Deus ser visto. O homem desviou do caminho, veio Jesus para buscar e salvar, trazer o homem de volta para Deus. Em Jesus nós somos salvos e somos transformados. Ninguém pode levar, ou melhor, ter essa vida de Deus aqui, essa vida que Cristo veio trazer, se essa vida não estiver dentro de nós. Paulo falou: em mim não habita bem algum. Mas ele falou: graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus. E mais ainda, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se alguém quiser olhar e ver Deus, olha para Jesus. O Filho que estava no seio do Pai, este o revelou, João 1,18. Hebreus 1, versículo de 1 a 3. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas, mas nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é a expressão exata do seu ser. Se você quiser olhar para enxergar Deus, olhe para Jesus, porque Jesus é a expressão exata de Deus. É a projeção exata da santidade, da justiça de Deus, do amor de Deus. Olha para Jesus aqui na terra, como ele viveu. Ele viveu como Deus, o próprio Pai. E o próprio Jesus nos ensina uma coisa. Em João 6,57, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, assim como o Pai vive e me enviou, de igual modo eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então Jesus, ele foi o exemplo exato. Ele vivia pelo Pai. E nós também somos chamados a ter essa vida dentro de nós, para vivermos essa vida, esse propósito de Deus eterno, quando nós nos alimentamos do próprio Jesus. Amém? Então nós precisamos nos alimentar. Jesus falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos alimentar de Deus. Nós não temos tudo que nós queremos. Nós não somos tudo que poderíamos pensar que gostaríamos de ser. Não temos a inteligência, não temos a sabedoria, não temos as habilidades, não temos tantas coisas nessa vida, mas temos aquele que é tudo e tem todas as coisas. E aí uma coisa importante nós entendermos: como que a gente pode ter essa vida e alcançarmos esse projeto de Deus para a nossa vida? Qual é o projeto de Deus? Vou passar aqui nas minhas palavras o Romanos 8, 28.
Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Melhorando mais ainda, Deus forja em nós o bem. Ele trabalha em nossa vida para formar o bem. Esse bem é o caráter de Cristo. Mas em quem? Naqueles que amam a Deus e que obedecem o seu chamado. Amém? Então, duas coisas, é como se fossem dois remos na sua vida. O remo, amor a Deus. O outro remo, obedecer o chamado de Deus. Você precisa usar esses dois remos de Romanos 8, 28, para ser conformado à imagem de Cristo. O que é ser igual a Cristo? Ser igual a Cristo é ter vida plena, é ter vida abundante, meu Deus. É acertar mesmo em cheio naquilo que Deus quer para a sua vida. E é isso que eu orei, busquei e quero compartilhar com você nessa noite. Porque esse propósito eterno de Deus, a Bíblia fala em 3 tempos. Passado, Romanos 8, 29. E aos que de antemão conheceu. Deus conhece todo mundo antes de nascer, sabe o que nós vamos ser aqui. Mas ele tem um propósito, ele fala assim, aos que antes conhecer, de antemão conheceu, também os predestinou. Lá atrás, ele preparou um destino para cada um de nós. Sermos conformes à imagem de Jesus. Então, o propósito de Deus, você não pode sair disso. Se você acertar isso, você vai acertar tudo na sua vida. Se você acertar dentro dessa palavra, que é trilho para o seu caminho, é luz para os seus pés, você vai acertar. E é isso que eu quero fazer. Eu quero acertar na minha vida com Deus. Eu quero chegar no eixo certo que Deus tem para a minha vida. Então, no passado fala que Ele nos predestinou para isso. No presente, 2 Coríntios 3,18. Presta atenção, o presente. Deus está trabalhando agora na sua vida. O que Ele pensou no passado, Ele está trabalhando agora. E diz assim a palavra, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem, pelo Espírito Santo, de glória em glória. Como que esse versículo, eu gostaria de explicar um pouquinho ele. Paulo pegou esse versículo, essa passagem, ele falou sobre isso, pensando em Moisés, quando Moisés subiu ao monte, ficava um tempo na presença de Deus, conversando como um amigo fala com o seu próprio amigo, face a face. Moisés não viu Deus, mas ele estava ali na presença de Deus, que a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, só o Filho. E Moisés estava contemplando, aí o rosto dele começava a brilhar. E aí os israelitas olhavam para o rosto de Moisés e ficavam impressionados. E ficavam contemplando o rosto de Moisés. Aí Moisés fez o seguinte, ele colocou um véu para que ninguém, nenhum israelita, nenhuma pessoa ali ficasse olhando para uma coisa que desvanecia. Porque com o tempo, aquele brilho no rosto de Moisés ia desvanecendo, ia diminuindo aquele brilho. Aí entra Paulo e fala assim, vocês não precisam usar véu para cobrir, porque esse brilho não diminui. Esse brilho de Deus na sua vida só aumenta. Cada vez que você contempla Jesus na palavra, as maneiras, as atitudes dele, o trato dele com as pessoas, a vida dele com Deus, algo vai impregnando na sua vida, vai sendo impregnado, que é a presença de Deus. Isso não diminui. Beber um pouquinho de água. Se há algo que não diminui, eu, você, todos nós precisamos cultivar. Todo dia você não está perdendo tempo quando você ora. Todo dia, quando você abre a palavra e derrama o seu coração diante de Deus, sabe que Deus está trabalhando na sua vida. Sabe que Deus está trazendo uma riqueza para a sua vida que não vai desvanecer.
Cada vez mais Deus vai aumentar a presença dele na nossa vida. Ele está nos conduzindo para alcançar esse propósito. E nós precisamos entender que quem está falando isso não sou eu, é a palavra de Deus. E Deus, ele vigia para cumprir a sua palavra. E como eu falei, são dois remos, né? Mas no presente está aqui o 2 Coríntios 3,18. Hoje você pode ir cultivando essa semelhança com o Senhor. Você contemplando o Senhor, está trabalhando o seu caráter, está trabalhando as suas emoções. E o terceiro versículo fala do futuro. E depois nós vamos falar sobre as ferramentas que Deus usa para forjar em nós o caráter de Cristo. No futuro está escrito em 1 João capítulo 3, vede que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E na verdade nós somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele próprio, ou seja, não conheceu o próprio Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus. E não se manifestou o que havemos de ser ainda. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, ou seja, o retorno dEle, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Nós, quando contemplamos, nós somos transformados. Se você adora um ídolo, você vai se tornar semelhante ao ídolo. Se você adora o dinheiro, você vai se tornar uma coisa também inerte, né? Sem vida em você. Mas quando nós adoramos o nosso Deus, Ele traz vida para nós. Ferramentas para que Deus transforme o nosso coração. Deus trabalha no meio de qualquer situação. Seja boa, seja ruim, todas as coisas. Ele age em todas elas. Qual é a primeira ferramenta que eu gostaria de partilhar? O amor a Deus. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, algo milagroso acontece na nossa vida. Porque quando nós colocamos outras coisas na nossa vida, elas tomam o centro. Elas vêm para o centro. E o que vem para o centro é aquilo da sua vida, né? Maior importância, que tudo gira ao entorno daquilo. Há pessoas que carregam, por exemplo, o amor ao dinheiro. Vão pelo caminho pensando como pode ficar rico, se deitam pensando naquilo, dormem, sonham pensando naquilo, se levantam novamente e seguem o seu dia carregando esse amor, a coisa que ela julga mais importante para a sua vida. Tem pessoas que colocam coisas boas também, a família. E coloca a família no centro da sua vida, mas a família não é tudo. Não pode bancar a sua vida. Não pode suprir tudo que você precisa. Família é uma bênção. A igreja também não tem que estar no centro da nossa vida. Mas Deus tem que estar no centro. Por que Deus tem que estar no centro da nossa vida? Porque Ele nos chama para colocar Ele no centro, quando Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e entendimento. Ele está dizendo: eu sou a pessoa certa para estar no centro da sua vida. Porque quando nós temos Deus no centro da nossa vida, olha o que a palavra de Deus fala, tudo é a palavra. 2 Crônicas 16:9. Eis que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando nós amamos o Senhor de todo o coração e vigiamos para que outras coisas não tomem o centro da nossa vida, o que acontece? Aquele que tudo sabe, aquele que é todo poderoso, aquele que é todo suficiente, aquele que é a própria vida, aquele que é a alegria que muitas vezes nos falta, aquele que é a sabedoria muitas vezes quando nós não temos entendimento sobre as coisas, aquele que é o caminho quando estamos sem visibilidade nenhuma, Ele entra na nossa vida. E quando Ele entra na nossa vida, com Ele, no nosso coração, vamos ser melhores dentro de nossa casa, vamos ser melhores na nossa vida, na nossa carreira profissional, vamos ser melhor como pastor da igreja, vamos ser melhor como ministros de Deus, vamos ser melhor em todos os lugares que estivermos, porque estamos no nosso coração
guardando a coisa mais importante, que é o Senhor. E é essa é a sabedoria de Deus, é o amor de Deus por nós, para nos ensinar como sermos pessoas bem-sucedidas, para sermos pessoas com a vida que Jesus veio trazer, vida abundante. Então tudo começa com amor a Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos pegar essa ferramenta de Romanos 8:28, que diz: Deus forja em nós o caráter de Cristo para sermos vencedores. No mundo terá aflições, mas nós venceremos como Cristo, porque colocamos o Senhor no centro da nossa vida. Isso precisamos pedir todo dia. E quando Deus toma o centro da nossa vida, tudo vai ter mais harmonia. Se colocamos o dinheiro, eu quero ser um grande conhecedor, uma pessoa famosa, um grande músico, um grande pregador, e etc. E corre a lista aí afora, mas eu quero dizer, não importa qual é o seu sonho. O que importa é que, se Deus estiver no centro, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado, principalmente que Deus vai trabalhar no seu coração, na sua vida, o caráter de Cristo. Amém? A segunda ferramenta, o chamado de Deus. Chamado de Deus, Deus chama a nossa vida, sim. E se você ama a Deus, Jesus falou assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então nós temos que ter dois termos: eu amo a Deus e eu obedeço a Deus. Eu amo a Deus e obedeço a Deus. Estou remando no mar da vida e eu estou indo para um lugar, para uma direção. E quando eu estou amando a Deus e obedecendo a Ele, Deus está forjando na sua vida, na minha vida, o caráter de Cristo vencedor. E é isso que Deus quer fazer. A Bíblia fala pelo menos de 8 chamados, mas eu creio que eu vou me deter em 2 chamados. 2 chamados que Deus faz para todos nós. Amém? Primeiro chamado que Deus nos faz: antes do ir pregar, antes do ir em nome de Deus, antes de pensar em fazer qualquer coisa, nós temos que todos os dias ir a Cristo. Ele falou: vinde a mim. Primeiro nós temos que ir a Cristo, aliviar os nossos fardos dele, aprender dele mansidão e humildade, antes de falar de Deus. Nós estamos falando de Deus o tempo todo, é verdade, com a nossa vida. Mas antes de pensar numa grande missão, nós temos que obedecer ao chamado de Deus. Primeiro chamado é estar com Cristo. Amém? Estar com Cristo. Repita aí no seu coração e diga: estar com Cristo. É o primeiro chamado que Deus nos faz. Em Marcos 3, versículo 13 e 14, diz assim, que Jesus ele chamou os que ele mesmo quis para estarem com ele. Os que ele mesmo quis para quê? Para estar com ele. Estar com o Senhor é o primeiro passo na vida, né? na nossa caminhada, para atingir esse projeto, esse propósito eterno de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos ouvindo o Senhor, nós estamos tendo o privilégio de participar das coisas que Deus tem para nós. E sempre quando a gente se senta e é acolhido num grupo, a gente começa a se sentir parte, não é verdade? Quando você senta no meio de algumas pessoas e você vê que ninguém dá atenção, parece que você fica um peixe fora da água. Mas quando você entra na presença de Deus, o prazer dele é tratar, te orientar, te ensinar, né? Impregnar você da presença dele. Porque ou esse livro te faz deixar o pecado, ou o pecado vai fazer você deixar esse livro e a oração e a vida com Deus. É uma guerra. E quando nós entramos na presença de Deus, Ele nos dá o senso de que nós pertencemos à família de Deus. É como a oração do Pai Nosso. O que passa aquela oração é a ideia de um Deus que Ele é todo poderoso, mas Jesus o chamou de Pai, um nome afetivo, onde nós nos reunimos
E temos mesmo que acreditar que nós somos filhos queridos de Deus, filhos amados, não é? Por isso que João, o escritor, escreveu amados. Agora somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, aceitos, incluídos nos seus planos. E primeira coisa é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus muda a nossa mentalidade, muda as nossas atitudes, muda a nossa percepção sobre nós mesmos, sobre a vida. Porque o encontro com Deus é o encontro com você mesmo. É simultâneo. Às vezes o encontro com a gente mesmo, com as nossas misérias, com a nossa realidade, a gente acaba levantando e clamando por Deus na nossa vida. Falando, isso não dá. Não dá para eu só ver só as minhas misérias, só as minhas limitações, só as dificuldades na vida. Tem Deus para dar equilíbrio e Deus para dar realmente, né, a verdadeira percepção da vida, que a vida não é só você olhar para você, mas quando você olha para Deus, você se enxerga. Então, o primeiro momento na nossa vida é estar com o Senhor, para aprender mais e mais dele. Alguns homens de Deus impressionam. Elias, em 1 Reis 17:1 diz assim, que ele entregou uma palavra para o rei Acabe, e diz assim, ele se dirigindo ao rei Acabe, diz assim: tão certo como vive o Senhor, diante de cuja presença eu estou, não cairá chuva nem orvalho nesses anos, porque a terra estava em rebelião, as pessoas estavam se dobrando de Baal diante de outro Deus e não diante do Senhor. E Deus deu uma palavra para o profeta. Mas com que base, com que certeza ele profetizou aquilo? Porque ele estava na presença do Senhor. Na presença do Senhor a gente tem percepção de coisas que os olhos não veem, né? Que os ouvidos não ouvem. É só Deus mesmo, na comunhão diária com Ele, que Ele vai trazer isso para nós. Ele sabe o que nós precisamos. Também fala de Eliseu, um discípulo de Elias também, que Naamã, um comandante do exército da Síria, ele era um homem muito ilustre, muito importante, um herói de guerra, mas diz a palavra que ele era leproso. E aí ele ficou sabendo que na terra de Israel havia Deus e havia profeta, representante de Deus lá. E ele foi para Israel em busca da sua cura, porque ele era leproso. E quando ele chegou, o profeta Eliseu mandou um recado: fala para ele 7 vezes se banhar no rio Jordão. E ele se indignou muito, porque na Síria tinha rios muito mais limpos, né? Rios muito mais bonitos do que em Israel. Mas os oficiais dele falaram para ele: olha, Senhor, não faça isso. Se tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você faria. Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele mergulhou e ficou sarado, curado pela palavra desse profeta. E aí ele foi presentear o profeta Eliseu. O que Eliseu respondeu para ele? Parece que é em 2 Reis, capítulo 6, parece. Diz assim, o profeta virou para Naamã e falou: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não receberei de você nada. Olha, estar na presença de Deus deu uma consciência ao profeta de uma coisa muito importante. Ele sabia que aquela cura não era mérito dele, era de Deus. Os presentes, as honras, não eram para ser dadas a ele, mas a Deus. Ele tinha consciência disso. E por causa disso, aquele homem que foi curado diz assim: olha, de hoje em diante o seu servo aqui não se dobrará diante de outros deuses, mas somente diante do Senhor, desse Senhor seu, de Israel. Vou me dobrar. E ele pegou um pouco da terra daquele lugar, né? Pediu a terra ali. O profeta não preocupou com isso. Vai, você pode carregar a terra se quiser. E ele levou para a sua terra,
e ele passou a ter um só Senhor. Por quê? O que Eliseu passou para aquele homem? Passou uma impressão que ele já tinha recebido na vida dele. Deus está no lugar que merece toda a honra e toda a glória, não eu. O Senhor tem o lugar dele, eu sou servo dele. Então, estar na presença de Deus muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Abraão, parece que em Gênesis 17, versículo 1, fala assim, Deus diz assim a palavra, que Abraão era de 99 anos. E Deus disse para Abraão, anda Abraão em minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito não significa que é tudo certinho, é perfeito, feito completamente. Então Deus quer completar uma obra em nossa vida, nós precisamos andar na presença dele, porque ele vai trabalhando na nossa vida à medida que estivermos na presença dele. Então é preciso obedecer esse chamado de Deus para ser feito por completo, para não ficar nada por fazer na sua vida, para que Deus conclua a boa obra que ele começou em você. Você precisa obedecer o chamado para estar na sua presença. Amém? Há muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou falar sobre o segundo chamado. Existem vários outros, mas o segundo chamado que eu senti de colocar aqui é o chamado para a comunhão do corpo. O chamado para estarmos juntos com outros irmãos. Colossenses 3,15 diz assim, e a paz de Deus, para a qual fomos chamados num corpo. Ou seja, Deus nos chamou para nos relacionarmos no corpo de Cristo, com outros irmãos, num clima de paz, num clima de aceitação de uns pelos outros, num clima não de animosidade, de guerra, mas de aceitação, porque todos estamos sendo trabalhados. E ali, quando estamos nessa comunhão, o Senhor começa a trabalhar. Interessante, Colossenses 3,15, antes um pouco, começa com a palavra amados. Amados de Deus. Porque quando você entra numa comunhão, é bom você se sentir amado por Deus. E não buscar compensação só no amor das pessoas, para compensar a sua autoestima, a sua aceitação. Mas quando nós entramos nessa comunhão, a Bíblia fala sobre muitos mandamentos, sobre uns aos outros. Porque o que acontece quando a gente entra numa comunidade? Comunidade significa homens vivendo juntos. E você sabe que seres humanos vivendo juntos não é fácil. Nós temos as nossas falhas, temos as nossas fraquezas, temos muitas vezes ciúmes, sentimentos, o ser humano tem inveja, sentimentos de vários assim negativos, que podem ferir uns aos outros. Mas nós entramos na comunhão de uns com os outros, começamos a nos enxergarmos melhor, não é? A convivência, por exemplo, numa convivência de várias pessoas, muitos têm suas ideias, suas percepções sobre a vida, às vezes pensam coisas melhor do que você pensa, e você está ali para ouvir também, e aprender com ela também. Então a gente precisa ter o quê? Aprende a ter humildade. Como Jesus foi manso e humilde, ele tinha humildade para ouvir as pessoas. O que queres que eu te faça? Ele sendo Deus, ele podia falar, olha, o que queres que eu te faça? Ele estava pronto ali para abençoar as pessoas, mas ele se fez homem. E nós precisamos entender que quando a gente tem essa convivência com os outros, o tempo todo a gente está sendo testado. Na paciência, não é? Não é mesmo? No amor, não é? A gente acha que a gente tem um amor que dá para abraçar tudo. Mas a gente tem que pedir, Deus, tem misericórdia, tira esse sentimento ruim do meu coração e dá amor, Senhor, que eu ame mesmo de verdade. Amém. Que eu possa conviver com as pessoas como o Senhor convive comigo e me aceita e me encoraja a caminhar, a prosseguir, mesmo sabendo que não sou nada, irmão, sem o Senhor. A consciência que eu tenho é essa, que sem Deus eu não posso nada, absolutamente nada.
Nem um dia. Que peso, né? A gente tem que carregar a gente. Mas a Bíblia fala que eu tenho te carregado e até a velhice eu te levarei. Um texto na palavra que eu não lembro onde que está, mas Deus fala, até a velhice eu te carregarei. Então nós vivemos na força do Senhor. Aleluia. E esses sentimentos que podemos ter são aprendidos, na verdade são virtudes relacionais, né? Só aprendemos amor no meio de outras pessoas. Ninguém ama sozinho. Então nós somos chamados à comunhão. E olha que coisa interessante que Jesus falou, quase terminando já. João 13,35. Jesus dá uma marca poderosa de que estamos refletindo a imagem, a beleza, o caráter de Deus. João 13,35. Nisto vos conhecerão, Jesus falou, todos vão te conhecer, que você é discípulo de Cristo, se você tiver amor uns para com os outros. Quando nós amamos, nós estamos passando para as pessoas o reflexo de Deus. Nós estamos tornando Deus visível para nós. Porque que coisa que impressiona mais entre duas pessoas, né? Não é verdade que às vezes quando tem um desentendimento não é algo estranho as pessoas se desentenderem. Mas o que impressiona é a compreensão, a tolerância para a pessoa ir e abraçar o outro e perdoar. E não perder a amizade, não perder o relacionamento, porque ela está deixando Deus trabalhar nela essa resistência, né? Esse orgulho de não aceitar, né? Ser maltratado ou ser desfeito de alguma maneira. Todos nós podemos errar, mas que bom quando há uma reconciliação, quando há um acerto. E nós, quando fazemos isso, deixamos visível o Deus que nós servimos. A igreja primitiva, Atos 2,47, diz assim, que caiu na simpatia do povo. Por quê? Porque o povo viu, mas que povo? Eles se entendem, um ajuda o outro, um conforta o outro, um ora pelo outro, um dá suporte para o outro que está fraco, né? Um dá um suporte aqui, depois o outro também recebe um suporte para ficar firme. Um acolhe o outro, né? Um leva a carga do outro, o irmão está carregando uma carga tão pesada, mas os irmãos têm a sensibilidade para dar ajuda e o outro também para pedir, né? Compartilhar a sua necessidade. Então, quando a gente faz isso, obedece esse chamado para a comunhão, o Senhor está trabalhando em nós para forjar em nós o caráter de Cristo. Agora eu quero dar um exemplo que Deus usa toda a situação para finalizar, para formar em nós o caráter de Cristo. Amém? Deus usa dificuldades, Deus usa deficiências visuais, físicas. Isso não impede o agir de Deus para fazer de você um reflexo, para fazer de você uma projeção dele aqui na terra. Aleluia. Porque esse é o propósito de Deus. Você é o sal da terra, você é a luz, brilha a sua luz. Mas essa luz vem de Deus. Vou dar um exemplo na Bíblia que para mim impressiona. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 10, versículo, parece que 7 em diante, fala assim, pela grandeza das revelações que ele estava tendo de Deus, para que ele não se ensoberbecesse, porque uma pessoa soberba não tem nada de Cristo, né? Ele tem um contrário, ele é arrogante, acha que é o cara, acha que sem ele o mundo não vive, que as coisas não continuam sem ele se acha o máximo. E ele diz assim que para que ele não ficasse uma pessoa soberba, Deus colocou e permitiu um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás. Imagina, Paulo tinha um espinho na carne, uma coisa que dava desconforto para ele. Irmão, eu tenho esse problema de visão. Isso traz desconforto. Mas eu quero te dizer que eu sinto também identificado nessa passagem aqui, que diz assim que Paulo orou 3 vezes a Deus para Deus retirar o espinho. E Deus respondeu na terceira. Diz que todo bom judeu ora só 3 vezes.
Jesus orou 3 vezes, passa de mim esse cálice, mas faça tua vontade. Deus não respondeu, ele levantou e foi fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer para a minha vida. E quando Deus respondeu para Paulo, falou: Paulo, a minha graça te basta. Você está com espinho, você tem uma dificuldade, você tem um sofrimento, você tem uma limitação, você tem uma coisa que você vai ter que conviver com ela, mas sabe uma coisa, isso não impede de eu formar em você o caráter do meu filho, não impede de você ser luz nesse mundo, não impede que as pessoas vejam Deus na sua vida. E aí Paulo orou e falou assim: por esse motivo, me regozijo nas minhas aflições, nas necessidades, porque quando estou fraco, o poder de Cristo está sobre a minha vida. Então, o poder de Deus, que não pode faltar, é isso que nós precisamos, da graça de Deus, do Espírito Santo, sobre nossa vida. Não vai ser fraqueza, não vai ser dificuldades, não vai ser limitações, não vai ser tristezas que passam pela sua vida, que vai tirar, você desse propósito, porque a graça de Deus te basta, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus queridos, é essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para cada um de nós aqui, e nós vamos orar. Eu vou pedir nesse momento, agradeço a Deus por essa oportunidade, nosso irmão Mário, para dar a bênção apostólica e nos abençoar, e cada um tem uma boa semana, e até domingo, dia 31, não esqueça de deixar o seu nome com o irmão Mário para agendar a sua presença em quais dos cultos você deseja participar. Irmão Mário, Deus abençoe, obrigado. Amém, boa noite, paz do Senhor. Então vamos encerrar então esse culto, agradecendo a Deus por uma rica palavra que nós ouvimos, que nós possamos praticar isso, que nós possamos colocar essa palavra no nosso coração, para que Deus trabalhe em nós. Amém, queridos? Mas antes de dar a bênção apostólica, os irmãos vão cantar um cântico e logo após, amém? Faremos o encerramento. Amém.
Vamos provar como é a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar como real a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar com real a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar com real a tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que Deus lhe dê uma semana abençoada, que você guarde essa palavra no teu coração, que Deus te dê também uma semana produtiva, em nome de Jesus. Amém. Vamos então agradecer a Deus. Amém. Querido Deus e soberano Pai, Deus, te agradecemos, Pai, pelo favor da cruz, te agradecemos por esta mensagem, Deus, te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos, Pai, pela saúde, Deus, e mesmo aqueles que, Pai, estão passando por alguma dificuldade no campo da saúde, mas nós sabemos que o Senhor vive, Deus, e o Senhor é com cada um, que o Senhor leva o conforto, leva, Deus querido, a esperança, Pai, porque o Senhor é Deus, todo o poder está nas tuas mãos, Pai, que o Senhor nos guia, Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana, Pai, produtiva, Deus, com paz no coração, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.